Olá, eu sou a doutora Estela e hoje eu vim falar contigo que é mãe pra gente se ligar para uma coisa que muitas vezes a gente não fica ligado. Eu tenho visto muitas mães que não se ligam minimamente para as imagens que fazem o seu filho cultivar. Sabe aquelas imagens que você coloca lá no quarto do seu filho, que você faz um pôster, que você faz um quadro, ou que você coloca na cama dele, no travesseiro, ou mesmo nas roupas. Muitas vezes, nós que somos pais, não ligamos e não achamos que as imagens são importantes. Porém, as imagens significam o seguinte: aquilo que age em mim. É aquela última categoria, aquela última instância, aquele último filtro que determina aquilo que eu vou ser. E as imagens são bem importantes, porque existe um ditado que diz o seguinte: diga-me que imagens você nutre, que eu te direi quem você é. As imagens, de fato, para o ser humano, são a matriz. Aquela matriz, aquilo que filtra toda e qualquer realidade. E eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, se você cultiva a imagem de um rato para o seu filho, o que você está induzindo o seu filho a ser? A se tornar? A se tornar esse tipo de psicologia, esse tipo de ser. Quem é um rato, por exemplo, nos desenhos animados? Nós temos o Mickey. O Mickey é um rato. Mas você pode dizer, mas é só um desenho animado? É um desenho animado sem nenhuma maldade? É só um ratinho? Pois é. Assim como o Tom e o Jerry, Tom e Jerry, é só um rato. Mas é um rato. E se nós alimentamos o nosso filho com essa imagem de rato, o filho também começa a se tornar aquilo. Começa a se tornar também, começa a construir dentro dele, da subjetividade dele, lá no inconsciente dele, ele vai se tornar ter aquela psicologia de rato. E por mais incrível que isso possa parecer, e você pode hesitar, mas a doutora Estela agora está exagerando. Não, eu não estou exagerando, porque se nós nutrimos imagens positivas, o nosso filho começa a ter também atitudes positivas. Se nós nutrimos no nosso filho imagens negativas, imagem de violência, imagem de animais peçonhentos, por exemplo, a aranha. Se eu construo o quarto do meu filho cheio de teia de aranha, e a gente diz, não, mas o meu filho não tem medo de aranha, isso é só uma brincadeira, isso é só um desenho infantil. Mas é uma imagem que no final das contas você brinca com essa imagem. E depois você não sabe a consequência que essa imagem depois causa na vida da criança, na vida do filho. Então começa a causar dar informações estranhas, esquisitas, informações que não nutrem a vida, informações que poluem a vida interior do seu filho. E depois a vida do seu filho, a vida interior do seu filho está uma confusão, ela está agressiva, ela está violenta e você não sabe por quê. E no final das contas, quando a gente investiga, eu mesmo, quantas vezes em clínica, investigando, encontrava aqui os pais, né? Os pais sem querer, obviamente, porque eles não sabiam, né? E por isso que eu estou também fazendo essa informação, trazendo essa dica para ti. Eliminar as imagens negativas que você tem lá junto com o seu filho. De caderno, de apontador, de lápis, do quadro, da mochila, do lençol, do travesseiro, da meia dele, da toalhinha de banho, enfim, as imagens, aquelas imagens que não são da vida, que não são vitais, que não são imagens que fazem o ser humano crescer, se desenvolver, ter alegria, ter prazer e desfrutar da beleza da vida. Então você que é pai, você que é mãe, deve ajudar o seu filho a ter este prazer
de se desenvolver, de ter uma informação da vida, uma informação importante, uma informação que nutre a vida interior do seu filho e não uma informação que polui a vida interior do seu filho. A minha dica que eu tinha para te dar é essa. E se você não sabe se uma imagem é legal ou não legal, escreve aqui para mim. E escreve que imagens você favorece que o teu filho tenha. Se são imagens, aquelas imagens que nutrem a vida dele ou aquelas imagens que não nutrem a vida dele. Escreve aqui para mim. Beijo grande, eu quero te encontrar amanhã na próxima dica. Tchau, tchau.